Boa noite. Nós vamos ver agora como um jovem de 26 anos conseguiu resolver uma das questões mais intrigantes da humanidade. Esse jovem era Albert Einstein e em 1905 ele conseguiu propor em um de seus artigos uma maneira de responder à pergunta muito fundamental: do que são feitas todas as coisas? Será que todas as coisas são feitas de um componente contínuo que pode ser infinitamente dividido sem se alterar em suas propriedades? Ou será que a matéria pode ser, na verdade, formada por partículas fundamentais que constituem todas as coisas e que têm um tamanho específico? Ao pensar sobre essas questões, Albert Einstein se indagou se talvez o fato de as coisas serem formadas de constituintes discretos pudesse ter alguma implicação observável no mundo macroscópico. Ele pensou, enquanto trabalhava no Instituto de Patentes, que talvez se um fluido fosse constituído de moléculas discretas, quando a gente coloca partículas para ficarem em suspensão, as moléculas que constituiriam o fluido poderiam se chocar, estando em movimento, com a partícula macroscópica e imprimir na partícula macroscópica um movimento aleatório, randômico, mas que ainda assim pudesse ser detectado experimentalmente. Com essa ideia fundamental, Einstein conseguiu elaborar um modelo matemático muito interessante para descrever um movimento que já era conhecido, o movimento browniano. O movimento browniano, mesmo que Einstein não soubesse, na época que ele elaborou seu artigo, já havia sido observado pela humanidade já há muito tempo. Os filósofos já haviam descrito as partículas de poeira, o movimento das partículas de poeira aleatória, e o Robert Brown havia descrito esse movimento com grãos de pólen como um movimento aleatório. E foi de fato a descrição experimental de Einstein muito importante, porque a partir dela houve a aceitação generalizada da existência de átomos e de partículas fundamentais, e ela permitiu que nós pudéssemos fazer uma estimativa do tamanho dessas partículas pela primeira vez na história. Devido à interessante implicação, tanto física como filosófica, como experimental dessa ideia de Einstein, nosso grupo escolheu fazer e discutir experimentalmente esse tema. Nós vamos falar agora sobre um modelamento matemático da situação que a gente descreveu, que Einstein descreveu. Suponha que a gente tenha, em relação a uma coordenada x, n partículas colocadas inicialmente num ponto zero, em suspensão em um fluido. É de se esperar que essas partículas, com o passar do tempo, se dispersem pelo fluido de maneira aleatória, para todos os lados na coordenada x. Analisando na coordenada x, a gente pode definir uma função em função de x e uma função também em função de tempo, que descreve a densidade de partículas em uma posição x depois de um tempo t de elas serem soltas do início zero. É possível mostrar matematicamente que uma relação desse tipo deve satisfazer a essa equação diferencial. Derivada em relação ao tempo é igual a uma constante d vezes a derivada segunda em relação à posição. Resolvendo essa equação, por métodos, é uma equação diferencial parcial, a gente chega numa solução geral com essa função de x e t, nesse formato aqui, em que d é uma constante, d aparece aqui, t, x aparece no expoente negativo do número de Euler, e olhando para essa equação, a gente vê que ela tem o mesmo formato que a distribuição de probabilidades normal, que é a distribuição de Gauss. Veja que essas duas equações são as mesmas se a gente considerar o desvio padrão quadrático como sendo igual a 2dt. Ou seja, a gente pode escrever o desvio quadrático médio como sendo igual a 2dt. Esse coeficiente que aparece nessa equação é chamado de coeficiente de difusão. E ele vai ser muito importante para a nossa elaboração matemática. A grande contribuição que Einstein deu para o modelamento teórico desse fenômeno
foi descrever o movimento da partícula com a sua equação, que é a sua relação. Ele escreveu massa vezes aceleração é igual a menos um coeficiente de atrito vezes a velocidade, mais uma força externa, que seria uma força que variava drasticamente devido aos choques com as moléculas individuais. Com isso, ele pôde chegar numa expressão para o desvio quadrático médio, em que ele substituiu e conseguiu calcular quanto é o valor daquele dzão, daquela constante d, que era o coeficiente de difusão. Aqui ele aparece escrito em função de R, que é a constante universal dos gases, da temperatura, da constante de Avogadro, que seria determinada experimentalmente depois, de um lambda, que é a viscosidade do fluido, e um R, que é o raio de uma partícula aproximadamente esférica, que a partir da equação de Stokes a gente consegue determinar o coeficiente de atrito para uma partícula de raio R num fluido de viscosidade lambda. E também em função do tempo t. O objetivo dessa prática que a gente vai conduzir experimentalmente é analisar essa equação fornecida por Einstein e as relações da temperatura, do tempo de evolução do nosso sistema e da viscosidade do fluido no desvio quadrático médio conseguido pela partícula. A gente pretende utilizar, para conseguir analisar o efeito dessas três grandezas, um microscópio e uma câmera que consiga filmar o movimento de partículas suspensas em fluidos. Para a gente analisar o efeito da temperatura nos fluidos, a gente pretende colocar fluidos em temperaturas diferentes no microscópio. A análise do movimento da partícula será feita pelo software Tracker e vai ser feita a partir da filmagem e da colocação dos pontos do gráfico em cada intervalo de tempo específico. Com isso, a gente vai conseguir analisar o movimento e conseguir a medida experimental do desvio quadrático médio, do deslocamento quadrático médio da partícula para líquidos em 3 temperaturas diferentes, é o que a gente propõe no nosso experimento. Além disso, para a gente analisar o efeito da viscosidade dos fluidos no desvio, no deslocamento da partícula, a gente pretende analisar 2 fluidos com viscosidades diferentes, a água e o óleo, e colocar as partículas em suspensão no microscópio. A partícula que a gente pretende lidar é o giz, em pó, que pode ser colocado em pó em partículas bem pequenas e colocadas em suspensão para análise com o tracker. Além disso, a gente também pretende analisar o tempo. Qual é a influência do tempo? Aqui a gente diz que essa equação nos mostra que o desvio quadrático médio será linearmente dependente do tempo. Ou seja, quanto maior o tempo de evolução, mais dispersas as partículas se encontrarão com relação ao ponto inicial, o que realmente faz sentido. Também faz sentido pensar que com o aumento da temperatura as partículas vão chegar mais longe, porque vão estar sendo bombardeadas com choques mais fortes. E o mesmo vale também para a viscosidade. O objetivo experimental, então, do nosso laboratório vai ser determinar o efeito dessas 3 grandezas no desvio quadrático médio da temperatura e analisar a validade experimental dessa fórmula.